Seja um cristão, mas preparado para expressar a sua fé. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores, A maior escola de teologia online do Brasil. O Evangelho é a única verdade, capaz de transformar as pessoas. Este é o propósito: transformar a vida daqueles que ouvem a pregação do Evangelho. Vidas serão salvas, curadas, libertas. Este é o motivo que nos move a pregar, buscar e salvar o que se havia perdido. Meu nome é Augusto Medeiros. Deus abençoe você. Marcos capítulo 16. Está escrito assim: e passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida e era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Glória a Deus. Podem tomar assento, amados. Quero glorificar o nome de Jesus pelo privilégio de mais uma vez estar aqui nessa linda cidade tão importante dentro do cenário evangélico brasileiro e mundial. Quero expressar minha gratidão ao Senhor Jesus por me dar a honra de estar aqui com os irmãos. Eu quero agradecer também ao Coronel Emilson, que é o presidente da União de Militares Evangélicos do Brasil e também o presidente da UMESC, União de Militares Evangélicos aqui de Santa Catarina. O Coronel Emilson está ali atrás, foi o homem que Deus usou para nos trazer a esse lugar, nos convidou para representar os militares aqui no dia de hoje. Já conheço o Coronel Emilson há 11 anos e nesses 11 anos ele tem sido um canal de bênção para a minha vida. Por causa dele e do carinho que ele e sua esposa, irmã Isabel, têm pela minha vida, Deus já me deu o privilégio de pregar em quase todo esse Brasil. Então, coronel, quero agradecer. Deus seja louvado pela sua vida. É uma honra estar aqui representando os militares. Eu sou major do Exército, já estou na reserva fazem 3 anos. E eu quero louvar a Deus porque eu aceitei a Jesus dentro do quartel. Eu entrei no quartel com 16 anos na cidade de Campinas como aluno da SpaceX. E lá um grupo igual a esse da UMESC, da UNSEB, um núcleo de militares evangélicos. Na época quase todo mundo com 15, 16 anos de idade, porque era a faixa etária dos alunos, me evangelizou. E hoje, 26 anos depois, eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então os irmãos estejam certos que dentro dos quartéis o Senhor tem feito uma obra maravilhosa. Quando eu entrei, era vergonhoso ser evangélico. Era vergonhoso.
Eu passei algumas dores dentro do quartel porque me fiz e me apresentei como crente. Mas agora, perto do final da minha carreira, eu recebi convite de um batalhão para o outro. E o coronel que me convidou para servir no seu batalhão disse: eu trouxe você aqui porque você é um pastor. E no nosso quartel estamos precisando de um pastor para ajeitar as coisas aqui dentro. Então Deus tem feito uma linda obra e a UNCEB, a UMESC representam muito bem esse trabalho. Quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Sargento Rota, que é bem conhecido nessa cidade. Ainda não vi ele por aqui hoje. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Cláudio Luiz, que pregou aqui ontem. Está ali o pastor Cláudio, Deus abençoe. Foi poderosamente usado por Deus. E eu quero agradecer também ao Senhor Jesus pelo privilégio de rever o pastor Reuel, sua esposa Mangiane. Pastor, muito obrigado, Deus abençoe. Eu tenho orado alguns dias por esse momento e pela sua vida. E o Senhor me deu uma palavra para entregar ao irmão. Porque o senhor não é criança e sabe que eu não falo isso de maldade. Mas muita gente tenta até desanimar a gente de vir para cá, né? E nessa confusão toda, o Espírito Santo falou comigo e disse assim: o homem não pode ter nada se do céu não lhe for dado. Está lá em João no capítulo 1. E eu trouxe essa palavra para o seu coração. O homem não pode ter nada se do céu não lhe for dado. Se hoje o irmão é o presidente de Gideões Missionários e também o presidente da Assembleia de Deus de Camboriú, é porque do céu lhe foi dado. Tá? Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor possa honrar essa oportunidade, porque Deus lhe fez um nome singular nessa geração e o Senhor tem muita responsabilidade sobre isso. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Louvar a Deus pela vida dos demais pastores que estão aqui. Fiquei muito feliz de rever o pastor Eliel. O pastor Eliel foi o responsável pela minha primeira viagem internacional, né, pastor? Ele me convidou para pregar em Lisboa, lá em Portugal. E a minha primeira viagem cruzando o Atlântico foi esse homem de Deus que proporcionou. Pastor Adriano, prazer estar do seu lado. Alexandre, pastor Moisés, que honra. Pastor Júnior, Deus abençoe sua vida. Pastor Júnior também já me recebeu muitas vezes aqui em Camboriú. Deus seja louvado, pastor. O senhor sempre elegante, chique, né? Que Deus abençoe sua vida. Prazer, pastor Reiane, estar do seu lado. Homem de Deus também. Fico muito feliz. O senhor, sua esposa, sua filha, Juliana. E hoje conheci seu filho, né? Cara bonito, né, rapaz? Deve ter puxado a mãe. Puxou o pai, né? Que Deus abençoe, pastor, sua vida. Hoje eu tive o privilégio de conhecer pessoas muito especiais que estão aqui. Pastor Godoy, Deus abençoe, profeta, esse homem de Deus. Pastor Haroldo também está ali, um cearense bravo, né? Sua esposa. Que alegria. Queridos, eu tenho muitos nomes para citar aqui. Eu quero simplesmente fechar louvando a Deus pela vida de duas pessoas que estão com a gente aqui, que é o pastor Rafael Belo. Cadê o pastor Rafael Belo? Está ali atrás. Fica em pé aí, pastor Rafael. Para mim, é o melhor pregador que a gente tem no Rio de Janeiro hoje. Pastor Rafael Belo. Um jovem, um profeta, coordena aí um projeto lindíssimo chamado Parafusando, escola de princípios filactérios, coisa que mexe com a gente, e eu louvo a Deus pela sua vida, viu? Do lado dele, quase do lado dele, está ali o pastor Ramalho, Assembleia de Deus de Colombandeia, uma grande igreja lá no Rio de Janeiro. Representa aqui o pastor Samuel Silva. Leva o nosso abraço, pastor. E eu não podia deixar de esquecer de louvar a Deus pela vida dos pastores que vieram ali da Rocinha. Os irmãos já ouviram falar na Rocinha? Já? Maior favela da América Latina, né? Maior comunidade. Lá na Rocinha tem um culto maravilhoso chamado Culto da Laje. Quem já ouviu falar no Culto da Laje aqui? Olha aí, tá ficando famoso, tá vendo? Culto da laje. Você vai subindo umas escadas assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você pensa que já chegou onde estão os querubins. Aí chega lá numa laje. E naquela laje a chapa a tampa da chaleira voa, né? Deus trabalha poderosamente ali. Tá o pastor Carlos, Carlinho, gente boa ali da Rocinha. Eles estão, irmãos, com o nosso material também. Me ajudaram, não trabalham para mim. Não trabalham, são amigos. E eles estão com o nosso material. Nossos livros, nossos DVDs, o CD da minha esposa, que está aqui do meu lado. Eu queria que ela ficasse de pé, em nome de Jesus. Teve gente perguntando se eu tinha trocado de mulher, porque ela apareceu aqui, cantou aqui algumas vezes, sempre de cabelo escovado, né? Se fosse hoje, ela ia voar em cima de um guarda-chuva desse, porque não podia pegar água, né? Mas aí de um tempo para cá, ela decidiu aderir ao black, né? Agora está natural,
E eu tenho que dizer que é minha esposa, viu, gente? 21 anos de casada, a gente faz em maio agora. Quero louvar a Deus pela vida dela. Nós temos 3 filhos. Temos uma menina de 20 que está noiva. É cantora também, compõe. Temos um garoto de 17 que toca todos os instrumentos da igreja. Também é compositor e é o ministro de louvor da nossa igreja. E temos um caçula de 16 anos que toca contrabaixo. Também canta e é mais ou menos um diácono da igreja que eu pastorei. Então, com muita alegria, eu quero dizer aos irmãos que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Trago um abraço da nossa igreja, Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Trago um abraço do meu pastor, por sinal, o pastor Reuel. O pastor Eliseu Menezes pediu para que eu transmitisse esse abraço. O pastor Eliseu está fazendo esse ano 88 anos de idade. Para a glória de Deus Pai, ainda é um homem saudável, pressão 12/8, ainda faz caminhada, ainda pula no púlpito, e mais ainda, é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, para terminar, eu quero entrar na palavra já. Eu preciso louvar o nome de Jesus, porque eu estou com a minha família aqui, parte da minha família. Eu moro no Rio desde os 16 anos de idade, mas eu sou de Sergipe, sou natural de Sergipe, fui criado na cidade de Estância. E aqui tem um pedaço da minha família, a irmã Adna está ali com as suas filhinhas, seu esposo, irmão Ed, está ali, ó, fica em pé, por favor. São sergipanos da Gema, está ali minha prima, seu esposo Edwin. E eu quero louvar a Deus porque eles estão morando aqui do lado, em Itajaí. Deus os trouxe para esse lugar e hoje vieram dar glória a Deus junto com a gente. Você pode dar glória a Deus? Amém, graças a Deus. Bíblia aberta, por favor, no texto que lemos, Marcos capítulo 16. Deus tem muita coisa para falar com a gente esse final de tarde. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra que lemos, ela descreve o testemunho da ressurreição de Jesus. E esse é o tema mais importante para o sustento da fé cristã. Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, verso 17, que sem a ressurreição a nossa fé seria vã. Não haveria sentido para estarmos aqui sem a ressurreição. Todo mundo aqui sabe que muita gente testemunhou a ressurreição de Jesus. Um número de mais de 500 pessoas foram testemunhas oculares da ressurreição do nosso Messias, do nosso Mestre. Mas a passagem que lemos tem o testemunho de 2 anjos. Você só leu um anjo, mas se você for no paralelo desse texto, em Mateus e também em Lucas, você vai ver que na verdade tinham 2 anjos dentro daquele sepulcro. Presta atenção nisso. Esses 2 anjos foram deixados por Jesus ali, para receber as mulheres que foram confirmar a sua ressurreição. Até então elas não sabiam, como você leu comigo, elas se prepararam para apenas perfumar o corpo de Jesus. Para isso elas estavam ali, pegaram especiarias e foram na direção daquele lugar. Mas você viu comigo, na hora que chegaram no sepulcro, a pedra estava removida. E 2 anjos estavam naquele lugar, um do lado de fora, que disse a ela, vocês podem entrar, e outro dentro do sepulcro sentado. Este que estava sentado foi o que falou em Marcos, que lemos aqui. E eles 2 disseram a elas, vocês estão procurando aquele que morrera, mas ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Oh glória! Então quando eu olho esse episódio, eu percebo que além das mais de 500 pessoas que testemunharam sobre a ressurreição de Jesus, nós temos aqui 2 anjos que foram por Deus escalados para dar testemunho da ressurreição. Porque se as mulheres chegam lá e encontram um sepulcro vazio, pastor Moisés, poderiam dizer, o que fizeram com o corpo do nosso Senhor? Elas não saberiam o que aconteceu. Mas para a glória de Deus, pai, Érica, o que acontece? Eles estavam lá para confirmar o que tinha acontecido, para dizer assim, não se desesperem, ninguém roubou o corpo dele, ele não teve o seu túmulo saqueado,
A porta está aberta porque nós abrimos, e Ele não está aqui porque Ele vive, porque Ele ressuscitou. É por isso que Ele não está aqui. Então os anjos foram deixados ali com essa tarefa, para acalmar as mulheres e dar testemunho da ressurreição. Mas eles também foram deixados ali com um segundo propósito. Olhe para mim, qual era o segundo propósito? Eles ficaram ali escalados por Jesus para agendar uma reunião com o Mestre. A tarefa dos anjos ali, além de testemunhar a ressurreição, era agendar uma reunião. Eles disseram: vai ter uma reunião hoje com ele ainda. Ele quer uma reunião com todos os discípulos e tem que ser hoje. Vocês vão falar isso por nós. Assim, não esqueçam, chamem Pedro também. Então prestem atenção. Eles acalmam as mulheres e eles agendam uma reunião com o Mestre. Essas eram as duas tarefas daqueles anjos. Agora o problema é que quando eles cumpriram a segunda tarefa, isso aqui é importante, o coração da mensagem está aqui, você precisa entender. Quando eles cumpriram a segunda tarefa, que foi marcar a agenda daquela reunião, eles fizeram uma pequena observação que vale a pena a gente considerar. Eles disseram: chamem os discípulos e chamem Pedro também. Vamos repetir comigo? Chamem os discípulos e o que mais? E chamem Pedro também. Espera aí, até onde eu sei, Pedro é discípulo. Mais do que isso, Pedro, além de discípulo, ele é apóstolo do Senhor. Então qual é a necessidade que aqueles anjos possuem de destacar o nome de Pedro? Nós temos que observar esse detalhe. Quais são as intenções dos anjos ao tirarem o nome de Pedro da relação dos discípulos? É simples, nós temos pelo menos dois pensamentos que brotam dessa pergunta. Primeiro deles, eles disseram: chame Pedro também, porque eles não queriam que Pedro faltasse à reunião. Concorda comigo? Eles não queriam que Pedro faltasse. Era imprescindível a participação de Pedro. Não deixem Pedro faltar. Essa é a primeira coisa. A segunda ideia que vem dessa palavra dos anjos é que na visão daqueles anjos, e isso é fundamental, na visão daqueles anjos, Pedro não constava mais como discípulo. Não estava na lista, porque se tivesse, eles resumiriam e diziam: chama os discípulos, e já está dito, já está falado, os discípulos participariam, e Pedro estaria entre eles. Mas se ele destacou o fato de chamar Pedro também, é porque na visão daqueles anjos, Pedro não estava incluído entre os discípulos, e isso me esmaga por dentro. Isso mexe comigo. Por que é que aos olhos de Pedro, dos anjos, Pedro não fazia parte do colégio apostólico, nem sequer da classe dos discípulos? Por quê? O que aconteceu para Pedro ser excluído da relação dos discípulos? A resposta dessa pergunta não está no texto que lemos. Ela está lá em Lucas capítulo 22, e eu quero que você abra a sua Bíblia lá. Lucas capítulo 22, verso 31. Não se preocupe, Bíblia aberta fica mais fácil entender. No capítulo 22 de Lucas, no verso 31, a palavra de Deus descreve uma conversa que Jesus teve com Pedro. E essa conversa, pastor Júnior, é o que explica o fato de Pedro ter sido tirado da lista dos discípulos. O que acontece nessa conversa? Jesus fala para Pedro: Pedro, o diabo veio requerer a sua vida. Quem foi que veio requerer a vida de Pedro, gente? Quem veio requerer? Me ajude. O diabo veio requerer a sua vida, mas eu roguei por ti. Então eu fico imaginando que nível de conversa é essa, que o diabo tem com Jesus, onde o tema do assunto, o tema principal da conversa é Pedro. Que liberdade é essa? A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não o toca. Não era para Pedro ser assunto de uma conversa entre Jesus e o diabo, não era para ser. Mas o diabo chegou para Jesus e disse: eu quero Pedro, eu exijo Pedro, eu quero Pedro para mim. Foi isso que ele falou. Que abuso, que cidadão abusado é esse de chegar para Jesus e dizer: eu quero Pedro para mim. Imagine se fosse o seu nome.
Imagina, pastor Lorinaldo, se o diabo chega para Jesus hoje e diz: eu quero Lorinaldo para mim. Não tem cabimento isso. Eu ia olhar para o diabo e dizer: quem é você, Satanás? É meu servo, é meu filho, é meu ungido, é meu escolhido. Quem você pensa que é para vir requerer um dos meus? Mas todo mundo aqui sabe que o diabo não chega com conversa mole perto de Deus. Perto de Deus, nem ele, nem ninguém chega com conversa mole. Se ele achou que tinha liberdade para requerer a vida de Pedro, é porque no fundo, ele tinha direito de requerer. Tinha todo o direito de levar Pedro àquela conversa. Para falar a verdade, se Jesus desse vazão à sua justiça naquele dia, olharia para Satanás e diria para ele: você tem razão, pode levar Pedro com você. E Pedro seria o primeiro dos 12 a ser arrancado do colégio apostólico do Senhor Jesus. A sorte de Pedro e a sorte de muitos de nós que aqui estamos é porque nós temos um advogado à destra do Pai, que intercede por nós, que clama o tempo inteiro pelas nossas vidas. A nossa sorte é essa. E ele disse: eu roguei por ti. Agora eu preciso responder. Eu preciso responder porque foi que o diabo achou que tinha liberdade para falar sobre isso. Onde é que está a resposta? No verso seguinte. No verso 32 de Lucas 22, deve estar aberto na sua Bíblia. Você vai ver que está escrito assim: Jesus falou para ele: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, prega para os meus discípulos. Aqui está a resposta. Aqui está a resposta. Pedro tem credencial de apóstolo. Pedro está na lista dos 12. E vou falar um negócio para os irmãos: uma lista muito mais honrada do que essa dos pregadores dos Gideões. Uma lista superior a essa que Deus nos tem dado o privilégio de estar. Ele estava na lista dos 12. Mas você observou Jesus para ele: quando você se converter. O que é que eu estou vendo aqui, senhores pastores? Que é possível estar numa grande e numa honrada lista de pessoas seletas, de pessoas selecionadas entre as demais, sem ter nascido de novo. Se você não quiser dar glória, eu passei dos 40, eu estou muito acostumado a esse negócio. O problema de Pedro, aos olhos de Jesus Cristo, que deu liberdade do diabo se aproximar para falar dele, é que ele não era convertido ainda. Ah, pastor, mas como é que pode? Ele andava atrás de Jesus, mas não era convertido. Ele tinha credencial de apóstolo, mas não era convertido. Até demônio ele expulsou, mas não era convertido. Ele curava enfermos, mas não era convertido. Que adianta subir no altar desse? Que adianta cantar e pregar nos maiores e mais altos púlpitos do planeta, se ainda não é convertido? Oh glória! Ter um nome numa lista dessa, que Pedro estava, é maravilhoso. Mas melhor é ter um nome. Cadê? Quem já entendeu? Melhor é ter o nome aonde, gente? Abra a boca para glorificar comigo. Faça isso, abra a boca, glorifica a Deus comigo. É melhor ter o nome no livro da vida. Só quem tem o nome no livro da vida, abra a boca para adorar. Algumas pessoas podem estar confusas. Pode dizer: pastor, mas é possível alguém expulsar demônio? É possível alguém estar no púlpito de uma igreja e não ser convertido? Bom, a resposta é fácil de achar. A resposta é fácil. O pregador que veio antes de mim aqui já disse: tem joio plantado no meio do trigo. Quem ouviu isso, diga glória a Deus. Tem joio, não tem? Só que Jesus Cristo falou os negócios que eu quero que você confira. Lucas capítulo 9,
verso 49. Vai na sua Bíblia lá. Hoje você vai abrir a Bíblia. Abra a Bíblia. Lá nesse texto, a Bíblia diz: mestre, os discípulos disseram: mestre, nós encontramos alguns que em teu nome expulsava demônios. Hein, pastor Hélito? Em teu nome expulsava demônios. Mas eles não te seguem. Eles não te seguem. E aí nós fizemos eles se calarem. Não faz isso. Deixa eles pregarem. Deixa eles continuarem pregando. Porque quem expulsou o demônio não foi a moral do pregador. Quem expulsou o demônio foi a moral do nome que está acima de todo nome. Oh glória! Foi esse nome que arrancou o diabo. Quer outro texto? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7. Abre a Bíblia para não enferrujar. Abre a Bíblia, está lá escrito: nem todo aquele, verso 21, que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Olha o que eles vão dizer: em teu nome nós profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Mas eu lhes direi abertamente: apartem-se de mim, malditos, porque eu não conheço vocês que praticam a iniquidade. Alguém aqui pode dar glória a Deus mesmo diante dessa palavra? Alguns anos atrás eu vi o pastor Cezino corroborando com esse texto nesse altar aqui, dizendo que por muitas vezes homens usaram o microfone desse lugar e depois foram se prostituir. Saíram daqui e foram para motel, saíram daqui e foram cheirar cocaína, saíram daqui e desviaram. Não sou eu quem estou dizendo, foi o pastor Cezino quem disse isso. E você conhece o testemunho daquele homem, está acima de qualquer suspeita. Teve o privilégio de pisar neste altar, foi usado por Deus esse altar. Mas por que está desviado? Por que saiu daqui e foi se prostituir? Porque não tinha nascido de novo. Oh glória, me ajude a pregar. Levante a sua mão comigo aí, deita ela no ombro desse crente e diga: é necessário nascer de novo. 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 Alguém vai dar glória a Deus aqui? É necessário nascer de novo. Imagina a conversa de Jesus com o diabo. Satanás chega para ele e fala assim: dá licença, Jesus. O que é que você está fazendo aqui? Eu vim acertar um negócio com o Senhor. Que negócio? Calma, calma, não é sobre o Senhor não. É sobre Pedro. E Jesus já sabia onde a conversa ia dar. O que é que tem, Pedro? Senhor, eu não preciso me explicar muito. O Senhor sabe que Pedro não é crente. Pedro anda mascarado aqui. O Senhor sabe que Pedro anda mascarado. Ele até me deu uns trabalhos aí, andou expulsando uns soldados meus aqui, outro ali. Me arrancou de dentro de algumas casas, mas o Senhor sabe melhor do que eu que esse cara não nasceu de novo. O Senhor sabe que ele não é crente. E se ele não é crente, me devolve ele. Se ele não é crente, entrega ele para mim. Se ela não é crente, me devolve ela. Porque até eu sei disso, Jesus. O diabo diria a ele: até eu sei disso. Para andar do teu lado, tem que ser santo como tu és santo. Vai dar glória a si mesmo, vai. Para andar do teu lado tem que ser santo como o Senhor é santo.
Quem está dentro dele não é o teu espírito. Ele não se move pelo teu espírito. Porque quem é nascido do Espírito é Espírito, mas quem não nasceu ainda é carne, e esse cara é carne pura. Ele é carne pura, e se é carne não devia estar do teu lado, se é carne não devia estar no teu púlpito. Entrega ele para mim. Entrega ele para mim. Espera aí, Satanás. Espera aí. Oh glória. Espera aí. Foi no cantinho da oração e disse: Pai, o diabo está certo. Já tem 3 anos que Pedro anda comigo, mas o caba está ruim de se converter. Mas eu não quero entregar Pedro para o diabo não, Senhor. Pai, eu não quero entregar Pedro para o diabo. Deixa ele comigo ainda. Eu sei que o teu trono está firmado em juízo e justiça, mas deixa Pedro do meu lado ainda. Lá de cima deve ter visto uma palavra assim, ó: eu até deixo, mas tu sabe que ele vai te negar, não sabe? Ele vai te negar 3 vezes ainda essa noite. Aí ele disse: Satanás, pode bater em retirada. Pedro vai continuar comigo. Oh glória. Pedro vai permanecer do meu lado. E aí eu quero ressaltar o nome de Jesus. Por quê? Porque mesmo aqueles que andam tropeçando aqui e ali, o Senhor ainda tem planos de salvação na vida dessas pessoas. E se alguém aqui puder abrir a boca agora para dar glória, não perca a chance. Pedro vai ficar comigo. Glória. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Glorifica o nome do Senhor. Pedro fica comigo. Glória, ele fica do meu lado, ele não vai sair daqui. Oh glória. Por que, pastor? Jesus não quis abrir mão de Pedro. Basta você olhar o cartaz dos Gideões. Olha o cartaz dos Gideões e você vai ter a resposta. Por que Jesus não quis abrir mão de Pedro, mesmo sabendo que ele o negaria 3 vezes? Se você observou no site, o cartaz diz assim: não podemos parar. Oh glória. A obra na vida de Pedro não estava concluída, apesar de já ser um apóstolo. O Senhor estava dizendo: não podemos parar. Oh glória. Nossa meta é avançar. Amar-se. Complete comigo: abandonar jamais. Não vou abandonar o meu servo. Não vou soltar ele, não entrego ele para o diabo. Mas chamou Pedro e disse: Pedro, hoje o pastor vai ser ferido, e as ovelhas se dispersarão, todos irão me negar. Ele ia dizer só isso, ele já ia embora, pastor Godoy. Ele ia dizer só isso. Aí Pedro disse: não, eu não vou te negar. Eu não vou te negar, eu estou pronto a ir contigo até a morte. Eu não queria te dizer isso, mas eu vou ter que dizer: rapaz, você não sabe quem acabou de sair daqui. O diabo veio cirandar a tua vida, veio requerer a tua alma, mas eu roguei por ti. Oh glória, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pelo amor de Deus, cadê os pregadores, os profetas, as pessoas que podem ser usadas por Deus? Deixa Deus te usar aí. Eu não vou abandonar você, Pedro. Eu não vou abandonar você. Olha, eu não vou te perturbar muito com isso, não. Não vou te perturbar muito, mas fala para a pessoa que está do seu lado aí que Jesus não vai abandoná-la. Fala para ele aí. Oh glória, profetize e diga: Jesus não vai te abandonar. Oh glória, se alguém puder glorificar o nome do Senhor, aproveite, glorifica aí. Jesus não vai te abandonar. Como é que alguém consegue insistir com um cara que há 3 anos não se convertia? Insistia em não ser crente. Além de insistir em não ser crente, esse cara, naquela noite, depois de avisado, negaria Jesus 3 vezes.
O reverendo Dake diz na sua Bíblia de estudo que a primeira vez que Pedro negou Jesus foi uma negação consciente. Foi alertado, mesmo assim, consciente, negou Jesus. Paulo era muito duro e diz que quem peca conscientemente não tem mais do que se arrepender. Se dependesse de Paulo, Pedro estava no inferno, porque ele pecou conscientemente, alertado. A segunda vez que ele negou foi no impulso. Já disse que eu não conheço ele. A terceira vez foi com blasfêmia. O cara xingou, disse palavrão, irritado, provou que não era crente, não tinha coração de servo. Porque ainda assim Jesus insistiu com esse cara? Olhe para mim. Porque Jesus jamais perderia para um homem chamado Oséias. Não me recrimine. Eu não consigo lembrar de outro cara senão Oséias. Porque o que está acontecendo com Pedro aqui aconteceu com Oséias e a mulher dele. O cara foi lá no prostíbulo, tirou a mulher, fez dela uma mulher honrada, casada, esposa de um profeta, colocou do lado dele, deu moral a ela, deu 3 filhos a ela, limpou o nome dela na cidade. Mas ela não aguentava essa vida de crente. Tem gente que não suporta a simplicidade do evangelho. Orar de novo, ler, não. As pessoas gostam de brilho, de estrela. As pessoas não gostam da simplicidade. Ser crente diariamente, ninguém suporta mais isso. Passa 10 horas em internet e 10 segundos dizendo que está orando, quando nem orando está, porque nem desliga o celular para orar. Por quê? Porque não tem ideia do que é viver uma vida saudável na presença de Deus. Não tem ideia. A mulher devia olhar para eles assim: caramba, igreja de novo. Poxa, José, você só pensa em pregar. Você não tem mais nada interessante para fazer, não. Aí eu não aguento mais ver esse homem jejuando, orando. Vamos fazer alguma coisa diferente. Cuidado, irmão. Cuidado com esse negócio de andar por aí fazendo coisa diferente. Oh, glória. O evangelho ainda é porta fechada. Ainda é oração em secreto. Alguém concorda comigo aí? Quem está nesse time ainda, diga glória a Deus aí. Oh, glória, o evangelho ainda é porta fechada. Oh, glória. Depois de tudo que ele fez por ela, ela perdeu a paciência e foi embora se prostituir de novo. E olhe para mim, olhe para cá. Deus tem mais raiva desse tipo de pessoa do que de prostitutas verdadeiras. Porque prostitutas verdadeiras estão ganhando para se prostituir. Mas tem gente se prostituindo de graça, deitando com homem que não é marido dela, deitando com mulher que não é esposa dele. Tem gente pagando para pecar. Tem gente gastando dinheiro para pecar. E Deus falou: no meio do meu povo não vai haver rameira. Reclama com quem escreveu a Bíblia: no meio do meu povo não vai haver rameira, nem quem se deite em prostituição. Quando Deus olha para uma prostituta que tem filhos em casa para sustentar, tem muito mais misericórdia dela do que de você que anda de Bíblia na mão. Pastor Ramalho, Deus tem muito mais misericórdia de uma prostituta que ganha, entrega o corpo para comer, para vestir seus filhos, para pagar seu aluguel, do que gente de terno e gravata em um altar, que paga motel para se deitar com a mulher que não é dele. Não vai haver rameira na minha casa. Vê se aprende a ser crente. Vê se aprende a servir ao Senhor. Mulher foi embora, largou filho, largou marido, foi embora.
Alguém deve ter dito a Oséias: eu falei para você, isso não é mulher para homem como você. Eu falei para você não procurar essa mulher. Só que no capítulo 3 Deus fala para ele: Oséias, vai lá naquele mesmo lugar e pega ela de volta. Oh meu Deus, você já tinha abandonado, não tinha? Eu já tinha abandonado. Se eu fosse o pai de Oséias, eu ia dizer: você não vai fazer uma loucura dessa. Essa mulher não merece a tua misericórdia. Quanta gente já não tratou você assim? Já não te julgou nesse ponto aí? Não merece misericórdia. Mas o profeta ouviu a voz de Deus: vai lá, pega ela de volta, coloca de novo na tua casa. Tanto da primeira como da segunda vez que Oséias obedeceu essa ordem, tem uma razão só que se contrapõe a Pedro. Qual é, pastor? Oséias decidiu, olhe para mim, Oséias decidiu que a vida dele seria o esboço de uma grande pregação de Deus. Se Deus estivesse pregando aqui hoje sobre o livro de Oséias, colocaria a vida desse cara, ou então penduraria ele naquele telão, ia dizer: tópico 1, oh glória, amou o tempo inteiro e nunca abandonou, oh glória. Ele usaria Oséias como esboço de uma pregação. Há um tempo atrás eu falei com Deus que eu queria uma referência espiritual para a minha vida. E na conversa que eu tive com Deus, no final da história, Deus falou comigo assim: você me fez um pedido, mas eu quero dizer o que eu determino para você. Eu quero que você seja essa referência. Eu falei: não tem como. Ele falou: dá seu jeito. Você vai ser essa referência. Você vai ter que ser alguém que as pessoas vão poder seguir. Pastor, eu só vou seguir Jesus. Pois é, eu estou seguindo ele. Então pode vir atrás de mim que você vai chegar no mesmo lugar. Porque sinceramente, se um pregador chegar aqui em cima e disser que você não pode seguir a vida dele, se chegar aqui em cima e disser que não é referência para ninguém, mandar você olhar para Jesus e não olhar para ele, pelo amor de Deus, alguém levante e tome o microfone. Porque para estar em cima de um altar desse, ou de qualquer igreja, ou na Praça da Sé, tem que ter moral para pregar a palavra, e tem que ter uma vida que sirva de esboço de uma pregação para Deus. O que é que Deus poderia pregar sobre você? Vamos lá, responde aí em nome de Jesus. O que é que Deus poderia pregar sobre você? Qual é a mensagem que Deus prega quando fala de você? Homem sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? É isso que Deus tem para falar? Nós somos a carta de Cristo, foi o que Paulo falou. Lida diante de todos os homens. E sabe quem escreveu essa carta? Paulo fala: o Espírito de Deus escreveu essa carta. Mas para o Espírito Santo escrever essa carta, vou ter que dizer pela 10ª vez: você vai ter que nascer de novo. Oh glória! Quem está entendendo esse negócio comigo, abra a boca com alegria aí e dê um brado de glória para Deus. Você vai ter que nascer. Só tenho 3 coisas para lhe dizer e a gente termina. Só 3 coisas. Oséias disse: eu vou ser um esboço, eu vou servir de referência. Pedro não era um esboço, Pedro não servia de referência. Pelo contrário, Pedro era uma pregação do diabo. Está lá vestidinho de apóstolo, está lá dando uma de pregador, expulsando demônio. Mas é meu ainda, dizia Satanás sobre Pedro. Olhe para mim. Jesus usou de misericórdia com um cara que só servia para testemunho de Satanás. Porque cá entre nós, gente travestida de crente e que anda pecando sem nenhuma vergonha e nenhum temor, só serve para o diabo continuar pregando o que prega, dizendo que nós somos mascarados, que só tem pastor ladrão. Não é que só tem pastor ladrão, pelo contrário, quase não se tem pastor ladrão. Mas os poucos que tem, Satanás usa como pregação.
publica no Facebook e arrebenta com todo mundo. Agora eu tenho que dar glória a Deus, sabe por quê? Porque o homem das mãos furadas, quem aqui sabe que ele está entre nós? Deixa eu ver. Oh glória, o homem das mãos furadas, Rebela Shurianda Arábia. E eu sei que agora eu vou profetizar, hein? Eu sei que agora eu vou ser profeta para quem está embaixo e para quem está em cima desse altar. O homem das mãos furadas vai pegar aqui no meio de nós pessoas que até agora serviram de vergonha para o Evangelho, para levantar a glória do nome do Eterno, para mostrar que Deus ainda é Deus. Porque só homens como Pedro podem produzir uma mensagem tão maravilhosa como aquela de Atos 2. E eu quero que você fique em pé, para que eu lhe diga as 3 coisas para a gente concluir aqui. Não quero tomar aqui o tempo do Eric. Segura a mão de quem está do seu lado, para ele não correr aí. Segura ele. Tem gente dando glória a Deus aí, né? Solta ele não, solta ele não. Estou autorizado aqui por ele, meu amigo. Conheço sua família, seu testemunho. Mas ele vai representar Pedro aqui. Aleluia. Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Mas assim como eu estou olhando você aqui nos olhos, depois disso eu vou te olhar de novo. Eu vou te olhar outra vez. Porque depois que eu te olhar a segunda vez, tudo vai mudar na sua vida. Sabe por que eu não abandono você, Pedro? Porque eu sei que você ainda vai provar que me ama. Aleluia. Você me negará 3 vezes, mas eu conheço lá na frente, sei que você ainda vai provar que me ama. E aquele diabo que apareceu falando do teu nome aqui, vai ver que ele se equivocou. Ele requereu a alma do cara errado. Eu vejo um Pedro que nem o próprio Pedro vê ainda. Ninguém sabe quem ele vai ser, mas eu já sei. Porque no capítulo 21 de João, 3 vezes o Senhor vai perguntar: Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me amas mais do que a todos estes? Eu já falei que eu te amo. Pode não ter acontecido ainda. Você pode estar servindo de vergonha para o Evangelho até agora. Mas se você veio aqui, oh glória, é porque você ainda ama o Senhor. Tropeça, cambeca, tropeça de novo, mas você ainda ama a Deus e ainda vai poder provar isso para as pessoas. E outra coisa, olhe para cá. Sabe por que eu não desisto de Pedro? Porque Pedro é um cara que não desiste fácil. Na hora de ir embora, Jesus disse: vocês vão ficar aqui em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ninguém se ausenta daqui enquanto o Pai não cumprir a promessa que fez. Combinado todo mundo? Combinado. Quantos tem aqui? 500 pessoas. 10 dias depois, irmãos, quantos dias que eu falei? 10 dias depois, contaram o número dos discípulos. De 500 tinha quanto? Apenas 120. 120 não souberam esperar 10 dias.
Porque tem gente que não sabe esperar o tempo de Deus na sua vida. Dava para pregar outra coisa aqui, não dava? Tem gente que não sabe esperar. Dá um jeito, manipula, forja, mente. Teve um cara que disse que o nome dele era o meu. Falou, se apresentou como Jean Max. Tem gente que não sabe esperar o tempo de Deus na vida. Me perdoe, tem gente que se puder paga. Se puder mata. Se puder apaga. Porque não sabe esperar. Ah, eu tenho promessa, por que você está forçando a barra? Se você tem promessa, espera. Porque do alto, oh glória, levante a mão desse crente aí. Do alto vai vir poder. Oh glória, do alto vai vir poder. Repita comigo. Do alto vai vir poder. Poder, poder. Abra a boca, glorifica a Deus aí. Abra a boca aí, adora. Sabe onde Pedro estava 10 dias depois? Sabe onde Pedro estava 10 dias depois? Estava lá esperando. Oh glória, quem tem paciência para esperar aqui ainda? Quem tem paciência para esperar? Quem tem paciência para esperar o tempo de Deus? Abra a boca e glorifique. Ele ainda estava esperando. Aí tem um negócio para fechar, é a última coisa. Ele esperou 10 dias. Aí Deus cumpriu a promessa, pastor Haroldo. Desceu poder sobre Pedro. Língua repartida de fogo pousou sobre a sua cabeça. E todo mundo começou a falar em línguas, em línguas, em línguas. Aí o povo começou a murmurar, dizendo: está todo mundo embriagado. 9 horas da manhã, um sem vergonha, tudo encachaçado. Pedro deu um salto, pastor Reuel, pulou e disse: varões, irmãos, não tem ninguém embriagado aqui. Não tem ninguém embriagado aqui. O que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel falou, que naqueles dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Ninguém veio aqui para beber escondido. Ninguém veio aqui para se embriagar nas esquinas. Nós viemos para sermos cheios do Espírito de Deus. Cadê quem vai dar glória? Nós viemos para sermos cheios do Espírito de Deus. Quando o tempo chegou, Pedro aproveitou a chance que teve. E na primeira mensagem que pregou, 3.000 almas. Será que isso é uma profecia para alguém aqui? 3.000 almas. Deixa eu profetizar aqui. 3.000 almas entregaram suas vidas a Jesus.